Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Hoje vou pregar, amados e amadas, como o cristão deve se portar no carnaval. O amor de Deus para com nós, amor de um casal, marido e mulher, amizade, amor ao próximo como a ti mesmo. Essa pregação, então, nós vamos hoje dar início para a honra e glória do Senhor Pai, destinando essa pregação aos quatro cantos do mundo, às crianças, aqueles que não têm oportunidade de ouvir a palavra, que será levado até eles, os fiéis da palavra, Igreja Novo Reino, as servas do Senhor, os filhos, nesse momento denominado amados e amadas. Então vamos iniciar a pregação com o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre nós, neste momento levando até nós o conhecimento da palavra, os anseios do nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus e o Pai. Peço neste momento que as palavras ditas aqui sirvam de uma luz para os caminhos obscuros da vida daqueles que estão fracos na fé e não têm oportunidade de ouvir a palavra de um pregador, que são os anseios de Deus Pai. Denominado todos nesse momento, nessa palavra, nessa pregação de amados e amadas. Estou dando prosseguimento, família, amados e amadas. 4 considerações cristãs sobre o carnaval. Não ser motivos o período de carnaval é certamente muito desafiador para nós cristãos, principalmente a juventude, expostos aos mais diversos apelos de uma sexualidade hiperexposta aos bloqueios de rua. Nós vemos rodeados de uma cultura permissiva, tentadora, os prazeres do mundo, os prazeres da carne. Ainda muitos cristãos viajam nesse período para acampamentos e retiros espirituais, ou mesmo fiquem em casa ou viajem com famílias para longe da bagunça. É importante que façamos algumas considerações aqui nesse momento com a palavra do Espírito Santo sobre o carnaval. Primeiro, ele está no calendário e não há muito o que fazer quanto a isso, senão aproveitá-lo corretamente. Não estou dizendo para adotarmos uma postura indiferente quanto ao que acontece nesse período, mas haverá carnaval no Brasil, gostando você ou não, querendo ou não. Aliás, sei que muita gente que ora para chover no carnaval e, com isso, atrapalhar a curtição de algumas pessoas. Até pode chover, mas quem quer curti-lo, dá sempre um jeito. Parece que a chuva tem sido mais pretexto de crente para não ir à igreja do que o fulhão para não sair no carnaval. Quanto à época do ano, a data em si não é o problema, mas muitos fazem nela o que muitos fazem nela. O problema não é com o calendário, mas com o mau uso do carnaval. Até porque podemos aproveitá-lo para tantas coisas, pois estamos falando de uma pausa de trabalho, feriado, bem longa na agenda. Podemos até discutir se temos ou não muitos feriados em nosso calendário. Mas ainda que muita gente saia para a rua com bloquinhos paulistanos e outros estados do Brasil, siga atrás de um trio elétrico em Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, a praia. Quem sabe vá para o retiro espiritual promovido por igrejas evangélicas. Ainda assim estamos falando de 4 dias em que podemos fazer uma pausa na rotina. Dormir, passear, fazer coisas em família, curtir amigos e irmãos em Cristo e tantas outras coisas que às vezes, em um final de semana, o corrido não conseguimos fazer.
Costumo dizer, aproveite o carnaval que seja para fazer nada, com excelência para a honra e glória de Deus. Se você tem fé, é crente, fiel a Deus, 4 dias, faça o seu carnaval em casa. Sim, faça 4 dias, jejuando, orando por aqueles pecadores, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Segundo, o Brasil não deveria começar apenas após o carnaval. Ouvimos constantemente o oposto dessa frase do mercado financeiro, da faculdade do comércio, de nossas igrejas. Nada mais lamentável, considerando que existem locais em que o pré-carnaval começa em janeiro. O povo, certas pessoas gostam de uma bagunça. Algumas pessoas, cidades, repartições públicas, órgãos do governo, igrejas, começam suas atividades efetivamente apenas após o carnaval. Pela argumentação, parece desperdiçar ou omitir oportunidades, esforços e recursos até que o carnaval passe, quando então tudo começa a funcionar. Eu reconheço que o carnaval gira milhões e milhões de reais entre mercadorias, serviços, hoteleira, restaurante, festas, bares. Mas esse não é o ponto. A questão não é o quanto o carnaval rende, mas alguns nichos do mercado, mas o quanto nós brasileiros, filhos de Deus, fiéis, retos e fiéis a Deus, não levamos a sério esse período inicial do ano. Creio que deveríamos levar a vida um pouco mais sério, com responsabilidades. Sejamos escudos no trabalho, na vida pessoal ou na igreja em que congregamos. Não é por acaso que o nosso povo é eventualmente chamado o povo preguiçoso. A figura do Zé Carioca, por exemplo, da Disney, parece retratar bem a mentalidade brasileira sobre a vida ser uma eterna curtição. Vejamos, somos no país dos memes, e que tudo vira piada. O carnaval parece ser apenas uma expressão desse nosso não levar as coisas muito a sério, pois no fim das contas tudo dará certo. Se não der é porque o fim ainda não chegou. Lembre-se, amados e amadas, devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Não apenas porque temos senhores humanos. Colossenses capítulo 3, verso 22 e 24. 3. Sim, a festa da carne. Mas em que isso te assusta? É verdade, no carnaval a mídia, as pessoas e as conversas e tantas outras coisas se tornam mais sensuais, permissivas e vulgarizadas. Na maioria esmagadora dos casos é uma verdadeira celebração de promiscuidade, pecado, prazeres da carne, prazeres do mundo, da devassidão moral, da busca pelo prazer sexual a qualquer custo de forma mais fácil e rápida. Antes do feriado começar, as conversas no trabalho ou na faculdade passam muito pelas coisas loucas que alguns planejam fazer. Beijar muito, transar com várias pessoas. Existe, após o carnaval, inúmeras adolescentes, mulheres grávidas, que não sabem quem é o pai. Beber até cair, dançar, como se não fosse o amanhã. Por aí vai. Há uma predisposição em muitas pessoas de fazer do carnaval seu momento de extravesso, de assumir seu lado perverso. Após o feriado, lá se vão os relatos. Quanto pior ou mais louca foi uma pessoa, mais ela aproveitou o carnaval. Pergunta básica: em que isso te assusta? Diz para o teu irmão ao lado direito, em que isso te assusta? E o mundo em que jaz do maligno, 1 Jó capítulo 5, verso 19, que é habitado por pessoas que estão mortas em seus próprios pecados, porque o pecado é a morte.
distantes de Deus e sem temor dele diante de seus olhos, vivendo para satisfazer as vontades da carne. Efésios capítulo 2, verso 1 e 3. O que você esperaria de melhor? O carnaval é só mais uma oportunidade para expressão e promoção da carne. O que mais assusta, no entanto, é ver alguns cristãos cabisbaixos, envergonhados diante dos amigos, dizendo que no carnaval ficaram em casa ou foram para o retiro espiritual. Parece lamentar por não ter curtido o feriado tão intenso ou prazerosamente como seus amigos, principalmente na adolescência, né, filhos? Me assusta também ver que muitos cristãos que rejeitam o carnaval, e com razão, não são igualmente atentos a críticas e tantas outras concessões que fazem em suas vidas, como linguagem obscena, compartilhar de sua senha em filmes pornográficos com amigos, buscar fotos sensuais em suas redes sociais, acessar pornografia, como já disse, mentir no trabalho ou ter olhares impuros para uma pessoa do sexo oposto. Amados, nosso desafio não é nos contaminarmos e nos conformarmos com esse mundo. Esse é o sistema anticristão. A luta é pelo quão distante de tudo isso devemos ficar para não nos sujarmos de pecado, não pelo quão perto conseguimos chegar sem nisso tudo cairmos. Lembre-se, está mais seguro quem fica mais distante da beira do abismo, não quem é capaz de se compartilhar perto dele. Quarto, não é uma oportunidade para o evangelismo fazendo-se semelhante ao não cristão ao sair em bloquinhos, com gritaria algazaras, como abadás, ou seja lá o que for de gospel, que se use no meio da bagunça. Como já ouvimos esse argumento, e como ele continua não fazendo qualquer sentido, me lembro até na primeira vez que noticiaram uma igreja sair do desfile de carnaval de sua cidade ganhando um bloco mais animado. Chegaram a inventar agora o carnaval gospel, aonde o pecado reina da mesma forma do que o carnaval secular. Você não precisa sair do bloco de carnaval para demonstrar quão livre e prazerosa é a vida cristã. Na verdade, me parece que é a separação de distância dessas coisas que demonstram realmente a nossa liberdade e satisfação em Yoshua Mashiach. Liberdade cristã não é poder fazer o que quer, mas não ser obrigado a fazer o que antes te escravizava. Quanto ao Evangelho, é interessante perceber que a igreja ou o indivíduo não compartilha a fé de Cristo com ninguém o ano inteiro, nem mesmo com seu colega de faculdade, trabalho, família, mas quer sair pilhado no carnaval para ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus tem um lugar certo, a igreja, as orações, a troca de ideias, não no meio do inferno do carnaval. Não estou dizendo que Deus, em sua infinita graça e amor, não possa salvar pessoas nesse carnaval. Ele certamente o faz, como conhecemos várias histórias. Mas a questão é de se valer de toda uma estrutura anticristã, de promoção da promiscuidade, do paganismo. O carnaval é pagão, da convivência com o pecado, para tentar colocar algo de Jesus ali no meio. Jesus e o Yoshua Mashiach não aceita que você coloque ele aonde ele não quer. Procurando ser justo, isso parece ser diferente daqueles que evangelizam nos becos, mocós e prostíbulos. Em muitos desses casos são cristãos que adentram o ambiente com os quais não querem ter relação alguma, certo? Exceto partilhar da fé em Cristo Jesus com aqueles que estão encarcerados pelo pecado, nesse contexto perverso. Sou missionário, não fulhões. Os argumentos dos fulhões cristãos são bem diferentes dos cristãos que andam sua responsabilidade cristã, entendem, como professores universitários, políticos, funcionário público, engenheiros, etc.
os quais desejam real e rotineiramente resplandecer a luz de Cristo em um mundo em trevas, no meio de uma geração pervertida e corrupta. E mais, não adianta citar os argumentos falhos e tendenciosos que fiz-me fraco para com os fracos, de Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, verso 19, e os relatos bíblicos de Yoshua Mashiach comendo com pecadores e conversando com prostitutas. Em tais passagens é nítida a distância que Paulo e Jesus mantiveram da relação do pecado em que estavam envolvidos seus interlocutores. Envolvimento não significa praticar ou ser conivente com as coisas que tais pessoas praticam. Muitas outras considerações poderiam ser feitas, mas eu entendo que 4 apontos para a realidade que realmente não atentam e não atentamos quando falamos sobre o carnaval e criticamos. Aproveite bem, amados e amadas, em Cristo Jesus, nesse período de carnaval. Ore, clame a Deus, peça pelos irmãos que pecam, estão perdidos nas trevas do inimigo, do maligno. O que o cristão pode fazer, então, para viver bem o carnaval? Aproxima-se os dias de feriado do carnaval. Muitos cristãos se perguntam como deve aproveitar bem esses dias de feriado prolongado, 4 dias. Será que eu posso correr atrás do trio elétrico? Posso desfilar em algum carro alegórico? Enfim, são muitas perguntas, por isso vamos esclarecer o verdadeiro sentido do carnaval cristão, como bem aproveitá-lo. O que o cristão pode fazer para viver bem o carnaval? Aí eu reflito com você sobre nossas atitudes e comportamentos diante da festa do carnaval. Não vamos nos deter em discussões sobre a origem da festa ou sobre a etimologia da palavra, mas sobre a nossa postura diante de que nós é apresentado hoje. No carnaval vemos uma espécie de antítese da quaresma. Antítese é aquilo que se opõe, mas a posição da antítese faz com que percebemos os elementos de síntese, os elementos contrários. O carnaval é um período de excesso, enquanto que na quaresma o convite é para sermos mais moderados. Nós cristãos, no carnaval vemos euforia, bebedeira, pecado, drogas. Na quaresma temos que o convite de reflexão, de interioridade. No carnaval geralmente não vemos pessoas lutando contra o pecado, mas sim pecando, mas o desejando. Na quaresma o chamado é para uma vida de mais penitência e maior empenho na luta contra o pecado. É proibido participar do carnaval? Para respondermos, precisamos reformular a pergunta, amados e amadas. Convém que eu participe da festa de carnaval? Ou ficar mais feliz com isso? Ou ficar mais santo? Ou ser mais de Deus? Talvez você tenha uma resposta para me dar. Por ora, deixo uma reflexão da palavra de Paulo. Tudo me é permitido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Vou repetir. Tudo me é prometido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisas algumas. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Como encontrar a verdadeira alegria? Quem nos concede a verdadeira alegria é Deus Pai. Jesus, antes de ir para o Getsemane, local em que seria preso, disse o seguinte aos seus discípulos: Eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Jó capítulo 16, verso 22. Estando com Cristo, a nossa alegria é plena. Não apenas euforia, mas alegria de quem realmente é feliz. Eu desejo e oro para que você seja encontrado por essa alegria.
Oro para que você seja encontrado por Yoshua Mashiach. Amém, amados e amadas? Então, existe relação entre carnaval e cristianismo? Como viviam os santos no carnaval? Você já se perguntou sobre isso? É difícil. Mas várias pessoas explicam que o nome carnaval, a partir da palavra latim, carnevale. Isso é adeus, carne, ou despedida da carne. Significa que nessa festa, o consumo da carne era considerado lícito pela última vez antes dos dias de jejum da quaresma. Outros estudiosos recorrem a expressão carnem levare, ou seja, suspender ou retirar a carne. Já em grupos diferentes, apela para a origem pagã dessa festividade. Entre os gregos e romanos costumava-se fazer um cortejo com uma nave dedicada ao deus Dionísio ou Baco, festa que chamavam em latim de curus navilis, cujo significado em português é a nave da carruagem, de onde teria vindo a forma do carnaval. Não é fácil ver a verdadeira origem do nome carnaval. O carnaval surgiu antes do cristianismo. As mais antigas notícias do que hoje chamamos carnaval datam, como se crê, no século 6 a.C., 6 a.C. Na Grécia, há pinturas gregas em vasos como figuras mascaradas desfilando som musical em honra ao deus Dionísio, com fantasia e alegoria certamente anteriores à era cristã. Outras festividades semelhantes aconteciam na entrada do novo ano civil, janeiro, ou aproximação da primavera, a despedida do inverno. Eram festas religiosas dentro da concepção pagã e da mitologia, cuja intenção era a de, com ritos, expiar as faltas cometidas no inverno ou no ano anterior e pedir aos deuses a fecundidade da terra e a prosperidade para a primavera e o novo ano. Para exprimir o cancelamento das culpas passadas, por exemplo, acenava-se a morte de um boneco, o qual, depois de haver feito o seu testamento e um transporte fúnebre, ele era queimado e destruído. E alguns lugares havia confissões públicas dos vícios, do pecado. As denúncias das culpas muitas vezes tornavam-se algo teatral, como o cômico Arlequim, que antes de ser entregue à morte confessava seus pecados aos alheios. Festividades carnavalescas, tudo isso parece ter gerado abusos, estimulados com o uso de máscara, fantasia, cortejo, peças de teatro, entre outros. As religiões ditas de mistério proveniente do Oriente, muitas difusas do Império Romano, concorrem para o fomento das festividades carnavalescas. Essas tomaram o nome de pompas bacanais, ou saturnais, ou ainda luperciais. Como essas demonstrações de alegria tornavam-se subversivas da ordem pública do Senado romano no século II a.C., resolveu combater os bacanais e seus adeptos, foram acusados de graves ofensas contra a moralidade do Estado. Essa festividade popular podia ser no dia 25 de dezembro, dia em que os pagãos celebram. O dia 1º de janeiro começa o novo ano e outras religiões. Então, aí se deu, amados e amadas, a origem do carnaval. Sim, a origem do carnaval. Então, amados e amadas, filhos, o que a igreja, o que a Bíblia diz sobre o carnaval? O que a Bíblia diz sobre o carnaval? Diz nada. Deus não fala sobre o carnaval na Bíblia.
No entanto, Deus disse muitas coisas sobre qual deve ser nossa atitude perante festas pagãs, como o carnaval. A Bíblia menciona muitas festas, como eu já disse, que o povo hebreu fazia, mas nenhuma delas parecia com a festa do carnaval, propriamente dito, que eu já falei aí em cima. As festas que os hebreus faziam tinham um propósito, que eram festas ordenadas por Deus. Além de poder louvá-lo, eram festas de gratidão ao povo judeu, fiéis a Deus. Crentes podem comemorar o carnaval. O carnaval traz e faz as pessoas. Qual é a festa? O objetivo dessa festa? Começa o ambiente, ela honra e louva a Deus, o foco é o homem. Atualmente o carnaval é uma festa em que o ser humano cultua o próprio corpo, satisfaz os prazeres carnais e pratica todo tipo de orgia, pecado, drogas. Em Colossenses capítulo 3, verso 3 e 7, que diz: tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele a graça de Deus Pai. Vemos que os cristãos devem fazer tudo em nome de Yeshua Mashiach. A palavra que ressalta é a palavra tudo. Tudo que fizermos e devemos fazer, porque representamos alguém, Yeshua Mashiach. Glorificamos a Deus com o que fazemos, onde estamos. É para a sua honra e glória, sempre que a resposta for sim, podemos fazer. O carnaval é uma satisfação da carne, prazeres do mundo. E o pecado é a morte. Deus em sua palavra diz que o pecador, diz que o pendor da carne dá para a morte. Romanos capítulo 8, verso 8 e 6. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida é a paz. A sua vontade é que fujamos de tudo aquilo que não honra, não louve o nome de Deus, que vivamos uma vida de santidade. Tessalonicenses capítulo 4, verso 4 e 3. A vontade de Deus é para que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual e prazeres da carne. Sim, diz a vontade de Deus é a nossa santificação. Ela é o processo. À medida que nos aproximamos mais de Deus, menos satisfazemos nossos desejos carnais e mais agradamos a Ele. Pensando no ambiente e objetivo do carnaval, ela é uma satisfação dos nossos desejos, aquilo que a nossa carne deseja. A Bíblia lembra, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, que diz: acaso não sabe que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que habita não são de vocês? Aí responde, amado e amada, o porquê, o tudo do carnaval. Aí o capítulo 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 responde que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me convém, como já falei lá em cima. O carnaval é uma identificação com as práticas do mundo. Quando participamos, nos identificamos com tudo aquilo que o mundo nos oferece. É a pergunta que deve ser respondida por cada um de nós. Oramos a Deus quando participamos? Qual o propósito das festas da Bíblia? Na Bíblia, as festas escritas na Bíblia tinham o propósito, eram feitas para orar e louvar a Deus. O que se fazia nelas, quem participava, elas aconteciam como resposta a algo que Deus fez ou fazia pelo povo. E eram comemoradas pelo próprio povo de Deus,
com muita alegria, instrumentos e danças, mas com o espírito de referência e santidade a Deus. O povo de Deus era muito conhecido pelos povos vizinhos, que também faziam suas festas em homenagem aos seus deuses, mas sem temor e com muitas orgias. Sim, muitas orgias. Sim, amados e amadas, temos que honrar a Deus, pois somos o templo do Espírito Santo. O que significa amar a Deus de todo o coração e de toda a alma e todo o entendimento? Saímos do tópico do carnaval, encerrando a pregação. O mandamento maravilhoso deixado por Jesus é esse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Marcos capítulo 12, verso 30. Essa ordem qualitativa não é apenas uma exortação, mas um chamado para uma vida completamente alinhada com a vontade suprema divindade em Deus. Mas como compreender esse amor em sua totalidade? O que significa amar a Deus? Com o coração, a alma e o entendimento e as forças. Primeiro, amar a Deus de todo o coração, o centro da nossa vontade. Na tradição hebraica, o coração não é apenas um órgão emocional, mas o centro da vontade, das escolhas e das intenções. Amar a Deus de todo o coração significa colocá-lo como prioridade absoluta, direcionando todas as nossas decisões e sentimentos para a realização do propósito. Isso envolve submissão a Deus, à vontade dele. Não basta reconhecer Deus, é necessário viver de forma que ele seja o centro de nossas escolhas. Sinceridade e integridade. Um coração dividido não pode amar plenamente. Jesus advertiu sobre isso ao dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, verso 24. Transformação contínua, o nosso coração precisa ser transformado e moldado diariamente, refletindo a sua consciência e a qualidade de Cristo. Quando amamos a Deus de todo o coração, não há espaço para indecisão. Tudo o que fazemos é parte desse amor e cada escolha se torna um ato de fidelidade. Amar a Deus de toda a alma, o propósito da existência. A alma é a nossa essência da individualidade humana, o que nos torna únicos. O termo alma em hebraico pode ter duas origens: nefesh, onde ocorre a vida existencial infinita de cada indivíduo, considerando as nossas, e amar, que é a conexão individual, gerando em nós a consciência qualitativa para a cristificação, ou em oposição ao anticristificação. Amar a Deus de toda a alma, todo o coração, significa viver para a realização do Filho de Deus, direcionando nossa existência para aquilo que nos conduz à eternidade. Sendo assim, podemos substituir o termo alma pelo termo ser. Isso implica entrega total. Não podemos amar a Deus apenas com palavras. Atenção, amados e amadas, atenção, servos do Senhor. Não podemos amar a Deus apenas com palavras. Nossas vidas precisam expressar esse amor através de obras, gestos, busca pela santificação, qualificação crística. Amar de toda a alma significa querer ser mais parecido com Yoshua Mashiach, deixando de lado tudo que nos afasta de Deus. Confiança inabalável. Quem ama a Deus com toda a alma não vacila diante das dificuldades, pois sabe que sua existência está segura nele.
Nosso amor por Deus não pode ser superficial. Amar de todo ser, de todo o coração, é reconhecer que somos chamados a algo maior e que a nossa existência só faz sentido quando estamos em ajustamento com a vontade de Deus. Terceiro, amar a Deus de todo o entendimento, conhecimento e discernimento espiritual. Amar a Deus não é apenas um sentimento, mas também um ato de conhecimento. O entendimento na visão hebraica representa a razão, o intelecto e a sabedoria. Amar a Deus de todo o entendimento significa buscar conhecê-lo profundamente e compreender a sua vontade. Isso envolve ler a Bíblia. Não podemos amar aquilo que não conhecemos. A leitura da Bíblia e a reflexão sobre os ensinamentos bíblicos são essenciais, sobre os ensinamentos de Deus. Discernimento espiritual. O mundo apresenta muitas interpretações distorcidas sobre Deus. Quem o ama verdadeiramente busca compreender a sua vontade. Renovação da mente. Em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo nos convida a sermos transformados pela renovação do entendimento. Amar a Deus envolve pensar como Cristo, deixando de lado os padrões do mundo, os prazeres do mundo. O amor de Deus não pode ser cego e irracional. Ele precisa ser fundamentado em uma busca real por compreensão e alinhamento ao propósito do plano dele. Amar a Deus de todas as forças, comprometimento ativo. Se amar de todo o coração representa a intenção, e amar de todo o seu ser significa entrega total. Amar de todas as forças representa a ação. É a manifestação prática desse amor em nossa vida cotidiana. Isso reflete obediência ativa. Quem ama a Deus com todas as forças não apenas deseja fazer o bem, mas age conforme a vontade de Deus. Persistência na fé. Amar com todas as forças significa não desistir, mesmo quando as dificuldades surgem. Serviço e dedicação. O amor de Deus se traduz no amor ao próximo, na dedicação à obra e no compromisso com a verdade. A força física, mental, emocional são usadas para promover o reino de Deus, pois quem ama verdadeiramente coloca suas energias no que é o eterno. Quinto, perigo de um amor parcial. Se Deus nos pede todo o coração, todo o seu ser, todo o entendimento e todas as suas forças, significa que o amor parcial não é suficiente. Muitos vivem uma vida espiritual fragmentada em que amam a Deus com o coração, mas não se esforçam para conhecê-lo profundamente. Amam a Deus com todo o seu ser, mas não demonstram esse amor em ações práticas. Só palavras não dizem nada. Amam a Deus com o entendimento, mas não se entregam totalmente a Ele. Amam a Deus com as forças, mas sem propósito e discernimento. O amor verdadeiro por Deus não pode ser dividido. Ele precisa ser completo e integral, guiando todas as áreas da sua vida. Sexto, o exemplo supremo de Cristo Jesus nos mostrou em sua vida o que significa amar a Deus plenamente. Ele obedeceu integralmente à vontade de Deus. João capítulo 6, verso 38. Entregou o seu ser em favor da humanidade. Lucas capítulo 23, verso 46, demonstrou conhecimento absoluto da vontade divina. Mateus capítulo 4, verso 4, se doou por completo com todas as forças até a cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Se queremos verdadeiramente amar a Deus, precisamos seguir esse exemplo, buscando a cristificação como nosso caminho de transformação. Chamado para amar de forma plena. Amar a Deus de todo o coração, ser, entendimento e forças não é apenas um mandamento, mas um convite à plenitude espiritual em qualquer crítica da nossa individualidade existencial. Cada aspecto desse amor nos conduz a um relacionamento mais profundo e verdadeiro
em Deus, alinhando-nos ao propósito plano e nos preparando para a nossa geração como filhos de Deus. A pergunta que fica é: estamos amando a Deus de forma completa ou fragmentada? Pergunto a você, amado e amada, se deseja aprofundar o seu entendimento sobre essa jornada, como desenvolver amor em sua vida, ore, leia a Bíblia, para que você continue amando a Deus. Vocês sabem, amado e amada, que hoje, após o Novo Testamento, existem só 2 mandamentos: amar a Deus, como estou explicando aqui, de todo o teu coração e toda a tua alma, e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Por isso que hoje, nessa pregação, estamos abordando o amor. Amém? Prosseguindo então, amados e amadas, o amor de Deus, reflexão da Bíblia. O amor de Deus é um amor perfeito e sem condições. Você consegue imaginar um amor assim? Se o amor dura para sempre, não se concentra em quem você é ou no que você faz. O amor de Deus tem por você é indestrutível, nem mesmo pode ser apagado. É assim tão maravilhoso o amor de Deus. O amor de Deus é infinito, nunca terá fim. Não há nada que você possa fazer para que Ele deixe de te amar ou para que Ele lhe ame menos. Quer você goste, quer não, Deus lhe ama e quer seu bem. Mas o pecado é um problema sério. Deus odeia o pecado e não o tolera. Nossos pecados são como uma barreira entre nós e Deus. Como eu disse a vocês e vou dizer de novo, Deus ama o pecador, não ama o pecado. Nossos pecados são como uma barreira entre nós e Deus. O nosso amor de Deus por nós, o amor de Deus por nós continua a existir, apenas não conseguimos receber por causa de nossos pecados. Foi por isso que Deus enviou Jesus. Como digo e vou dizer de novo, existem cristãos que pedem bênção, pedem milagres, pedem obras e nunca são atendidos. Por quê? Você está em débito com Deus. Coloque a tua conta em dia, que Ele atenderá a seu pedido. Amém? Glória a Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. O amor de Deus é mais forte que o pecado. Em Jesus o pecado é como uma represa destruída pela força do rio. O amor de Deus, Jesus levou nossos pecados na cruz, para que o amor de Deus transbordasse sobre nós por sua graça. Agora qualquer pessoa pode ser inundada pelo amor de Deus, mesmo sendo o pior dos pecadores. Basta crer. Sim, basta crer e acreditar que Jesus nasceu, morreu por nós, pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, está à destra do Pai, hoje, lá nos céus. A lei foi introduzida para que as transgressões fossem ressaltadas, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine na justiça, para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, verso 20 e 21. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Yeshua Mashiach. Romanos capítulo 5, verso 20 e 21. Quando reconhecemos nossos pecados, nós arrependemos dele e cremos que Jesus nos salvou, como eu disse, o passado é apagado pela correnteza do amor de Deus. Se o amor nos purifica e enche, já não há lugar para o pecado em meio a tanto amor. E não é porque nós merecemos, é porque o amor de Deus é incondicional. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá nos separar de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. 3 personagens, exemplo, eu vou seguir no segundo vídeo, personagens bíblicos que experimentaram o amor de Deus. Amém? Vamos seguir? Segundo vídeo.